Graça e paz a todos. Amém. Como é bom podermos estar aqui, né? Na presença de Deus, na casa de Deus, juntos, reunidos para adorar o único que é digno de toda adoração, que é o nosso Deus. É muito bom recebê-los aqui nesta noite. É muito bom tê-los como presença física também entre nós, nesse tempo que nós vivemos. Queremos louvar ao nosso Deus pelas suas vidas, né? Engrandecer o nosso Deus pelas suas vidas, porque vocês estão aqui nesta noite. Porque vocês escolheram vir a este lugar para juntos, em nome do nosso Deus, nos reunirmos. Então nós vamos agradecer a Deus nesse primeiro momento e dizer dessa alegria que temos também, né? Oremos então. Senhor Deus e Pai eterno, no nome do Senhor Jesus, nós chegamos na Tua presença agora, ó Pai, agradecidos desde já, Senhor Deus, por podermos ter esse privilégio, ó Deus, de nos reunirmos neste lugar em Teu santo nome, Senhor Deus. E nós queremos apresentar um culto em honra ao Teu nome, Senhor Deus. E é por isso que, ó Pai, esses queridos chegaram até aqui também. Outros, ó Deus, estão nas suas casas, quem sabe, ó Deus, acompanhando, ó Deus, e assim também adorando e engrandecendo o Teu nome, Senhor Deus. Nós queremos, ó Deus, expressar assim a alegria que há nos nossos corações, ó Deus, em estarmos neste lugar, ó Pai. A Tua palavra nos diz que, ó Deus, na Tua presença há abundância de alegria, Senhor Deus. E nós cremos assim, ó Deus, porque Tu és autor da alegria também, e essa alegria que vem inundar os nossos corações pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ó Deus, pelo Teu constante livramento sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso, toda honra e toda glória a Ti nesta noite, ó Pai. Nós Te adoramos, ó Deus. Nós Te engrandecemos, ó Deus. E estamos fazendo tudo isso, ó Deus, não porque somos merecedores de qualquer coisa, mas o fazemos, ó Deus, tão somente pelos méritos do Teu amado Filho Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós naquela cruz. Por isso é que nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, né, no livro do profeta Isaías, fala dessa graça, e depois nós vamos cantar. Eu já quero convidar o Ministério de Música para ir chegando aqui. O convite da graça, nos versos 18 a 19 e 20 do capítulo 1. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Nós queremos entender isso, cantar e dizer desse bendito Cordeiro que derramou o seu sangue na cruz para nos livrar da morte eterna e tornar os nossos pecados brancos como a neve, como o profeta Isaías diz aqui. Por isso vamos cantar com alegria, em honra ao nosso querido Jesus Cristo. Nos coloquemos de pé. Que na luz por nós padecer.
Como é bom a gente ter essa certeza, né? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e por isso somos mais alvos que a neve, mais alvos que a neve. Podem sentar, queridos. Nós vamos passar os avisos e depois nós vamos louvar a Deus mais uma vez, por isso o ministério permaneça por aqui. Nossos avisos da semana estão aí. Na quarta-feira, como sempre, temos tido aqui o nosso momento de oração às 20 horas, e sempre estamos enfatizando, sempre estamos dizendo, venham para cá também, você que pode, que tem um tempinho na semana, venha para juntos estarmos nesse tempo de comunhão. Não somos muitos aqui na quarta-feira, mas graças a Deus temos nos reunido e podemos aqui então ter esse tempo de comunhão e de oração. Venha na quarta-feira se você não tem outra coisa, olha só o que eu estou falando, hein? Não tem outra coisa para fazer. Eu creio que aqui seria o lugar mais importante, né? Para a gente estar na quarta-feira juntos e na presença de Deus, não há como se comparar com qualquer outra coisa. Mas eu estou só de brincadeira falando isso, né? Porque eu sei que o melhor lugar que a gente pode estar é aonde? Na presença de Deus, né? É onde existe o melhor lugar para nós nos acolhermos. No domingo, às 8 da manhã, programa, né, Boas Novas, pela Rádio Princesa. Eu sei que alguns acompanham, mas nem todo mundo acorda tão cedo assim no domingo, principalmente, para acompanhar. Experimente um dia. Normalmente ele fica depois reproduzido pelo Facebook. Então, veja a mensagem que Deus está trazendo também através desse programa. 9h45, a nossa escola bíblica dominical, como sempre tem sido uma bênção, né? Nos domingos da manhã, no aprendizado da palavra de Deus. Nós estudamos a Bíblia, não é outra coisa. E tem gente que não conhece a escola bíblica dominical ainda, né? Pô, essa série incrível que parece, a escola bíblica dominical que surgiu há tanto tempo já, no século XVII, já que se não me engano, XVI, e faz tempo, né? E ainda tem gente nesse tempo que não a conhece. É um privilégio poder conhecer a escola dominical. Também fica o convite aqui. No domingo à noite, culto de adoração com a celebração da ceia do Senhor, no próximo domingo já. Também um momento especial da igreja. Então fica também essa ênfase para domingo à noite. Um outro aviso importante, né, é o segundo que nós vamos ver. Vamos passar o próximo slide, por favor. Nesta segunda-feira, 14/6, das 19 às 20 horas, excepcionalmente, as mulheres cristãs em missão da nossa igreja e de todas as igrejas do estado do Paraná estarão se reunindo no tempo de oração. Então, isso é excepcionalmente, eu já estou enfatizando também que é um momento especial em que as mulheres do estado estarão se reunindo nas suas igrejas em oração. Então, irmãs, mulheres que aqui estão, aí está um convite, uma convocação para oração amanhã, 19 horas. Então, priorize também vir para esse tempo especial de oração, ok? O próximo. A nossa congregação batista lá em Nova Laranjeiras, é isso, né, pastor? Com os nossos irmãos que são índios, caigantes, eles estão vivendo um tempo difícil. Já desde o ano passado, por conta da pandemia, né, os recursos da aldeia estão escassos, estão boa parte do tempo retidos, também não podem transitar por conta das leis, né, que os impedem disso. Então não podem muitas vezes vender o próprio produto de artesanato e coisas semelhantes que eles produzem. Com isso, há escassez de alimentos até mesmo para eles, há escassez de roupas de frio, cobertores e acolchoados. No ano passado nós fizemos uma campanha, né? Teve uma campanha a nível de sudoeste e outras regiões também do Paraná. Mas dessa vez é um desafio para as igrejas que quiserem participar de alguma forma, levando um socorro. Vou usar essa expressão, um socorro. Então, vão ter a liberdade de conversar comigo, dizer, eu quero participar, eu quero ajudar com roupas, quero de frio, quero ajudar com cobertor, quero ajudar com dinheiro para... Não é isso? Pode ser assim, né? Pode ser dessa maneira, né? Pastor Alexandre, que é o nosso coordenador aqui da região, da associação, então ele esteve ontem na aldeia e pôde até verificar de perto a situação lá. Esse foi o momento da visita. Eu aproveitei a foto, né, que você publicou no grupo da associação. Então, quando você estava lá também, é o Adão e o outro irmão ali, esse, né? Missionário Adão também, que foi missionário, agora está afastado por um tempo, né, da função, por conta de ter sido eleito vereador pela aldeia. Então, ele não pode exercer a função de missionário, mas é um dos
líderes da comunidade indígena lá. E, então, é isso, meus queridos. Nós queremos contar com a igreja mais uma vez nesse sentido. Então, falem comigo, me procurem e a gente vai tentar viabilizar alguma coisa também como igreja para socorrer os nossos queridos irmãos. Nós vamos continuar, vamos ler a Bíblia primeiro, né, com uma palavra, um texto da palavra de Deus, e depois nós vamos cantar mais um dos nossos hinos. Apenas o versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus. E vamos ficar de pé, depois vocês vão ficar de pé para cantar, mas vamos permanecer de pé, vamos fazer a leitura bíblica, e aí já permanecemos de pé para cantar mais um pouco também, né? O poder da palavra, repita comigo, o poder da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Essa é a palavra de Deus, com o seu poder, com aquilo que ela faz na vida das pessoas. Vamos cantar Rude Cruz se erigiu. Então nós vamos cantar entendendo que isso foi o amor de Deus expresso em Jesus Cristo. Mas
nós queremos, podem sentar, queridos, vamos continuar agora ouvindo um pouco de missões. O Enzo já ficou por aqui para que a gente possa saber um pouco a respeito da nossa campanha de missões estaduais, não é isso, Enzo? Boa noite, igreja. Hoje, em especial, vai ser o nosso segundo domingo na campanha de missões estaduais de 2021. Hoje iremos falar especificamente da sessão de capelania. Logo iremos ver o vídeo de uma capelã que está nos hotéis nesse período de hospitais. Hotéis não, hospitais. Eu falei um pensando no outro. Às vezes acontece. Mas está nos hotéis agora nesse período. Eu vou falar mais umas 3 vezes assim. Nos hospitais, nesse período de pandemia que de fato é difícil estar nos hotéis, nos hospitais, estar nos hospitais nesse período. Então, vamos ver o vídeo que é melhor. Não fui eu que te mandei? Então, seja forte, tenha coragem. Não temas, nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo, por onde quer que andares. Eu morava na cidade da Lapa, fazia parte de uma família não cristã, até que um dia eu tive um encontro com Jesus. A palavra de Deus aos poucos foi penetrando no meu coração e fui compreendendo. Uma das grandes coisas que eu compreendi já no início da minha caminhada com Jesus foi que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu senti no meu coração um desejo, que não era um desejo simplesmente meu, mas era um convite de Deus para assumir a Ele naquilo que Ele estava trabalhando e de levar o amor de Jesus às pessoas. Eu sabia que Deus tinha algo especial, só não sabia onde e não sabia em qual momento. Se passaram 16 anos, eu senti que Deus me disse, chegou a hora. Comecei a me preparar para atuar realmente no campo missionário e sempre muito envolvida na igreja local, mas eu sabia que Deus tinha algo específico e que Ele ia me usar com o meu jeito especial em algo aonde esse jeito ia fazer toda a diferença. Aí eu conversei com o meu pastor, falei, pastor, eu gostaria muito de conhecer o trabalho da capelania hospitalar, porque eu gosto muito de visitar pessoas que estão internadas nos hospitais, conversar com elas, levar o amor de Jesus a elas. Comecei a participar das visitas junto com o pastor Julião, o pastor Elion, e fui aos poucos conhecendo um pouquinho mais sobre a capelania hospitalar. Que eu falo para as pessoas que a capelania hospitalar é o dom de Deus, é o dom da misericórdia em movimento, que o amor de Deus nos move e é Ele quem nos capacita para irmos em direção ao próximo, em amor, não simplesmente com o nosso amor, mas principalmente com o amor de Deus. E hoje eu aos poucos estou entendendo o porquê que Deus nos faz de um jeito especial e porquê que cada um tem suas características. É porque Ele tem um lugar onde o seu jeito vai fazer toda a diferença. E eu me recordo de uma família que eu acompanhei por muito tempo, que tinha ali o seu filho, então, passando por uma doença extremamente grave, um câncer agressivo. Aquele pai até mesmo me questionou. Ele perguntou, mas Cris, o que você está fazendo aqui? Você perdeu um familiar? E nesta hora eu disse, eu estou aqui porque o amor de Deus me move. E dessa forma, como uma capelã, eu pude cobri-lo com essa esperança, com esse cuidado, um cuidado que vem acima de tudo de Deus e clamando ao Santo Espírito que estivesse encorajando, animando. E depois da cirurgia, aquela família me mandou uma mensagem muito animada, dizendo, Cris, correu tudo bem. E diversas vezes eles me mandam mensagem falando sobre isso, como estão trilhando o caminho da reconstrução. Uma reconstrução de esperança, uma reconstrução do futuro,
uma reconstrução de uma criança diagnosticada com câncer extremamente agressivo, uma reconstrução da certeza que Deus está cuidando da vida deles. Talvez para um tempo como esse, nós precisamos do Consolador. São muitas as pessoas que sofrem ao nosso redor. A pandemia ela veio para nos chamar a atenção disso. E todos nós podemos sim trilhar o caminho da reconstrução e dependência do amor de Deus. Aquele que tem o dom da misericórdia, que exerça com alegria, não é um sacrifício, é estar no lugar certo, fazendo acima de tudo a vontade de Deus. Muito bonito, né? Eu acho incrível o trabalho que os profissionais fazem nesse período na planilha, no quesito tanto hospitalar quanto o prisional, mas é interessante porque além do papel de levar o evangelho nos hospitais, eles também têm que estar às vezes ajudando uma família que está triste, que está familiar, ou só para dar o apoio quando um ente que morre. E é isso. Eu agora queria pedir para orar por missões do pastor Alexandre. Pode orar, pessoal? Obrigado mesmo pela oportunidade, que bom poder ver o vídeo e rapidamente conheço a Cris e outros capelães hospitalares que têm feito grande diferença no trabalho batista no nosso estado, em várias regiões, né? Então a gente quer agradecer e nos orar pela vida de todos eles, inclusive o pastor Erickson, que foi um dos grandes capelães e passou recentemente pela Covid, está recuperado, mas teve tempos muito difíceis. Vamos orar então. Baixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pelo tema de campanha de missões estaduais deste ano. É tempo de reconstruir. E nós queremos agora, de maneira muito específica, orar pela vida dos nossos capelães hospitalares, que têm realmente se desdobrado, se intensificado, promovendo muitas visitas, atendimentos, levando de fato esperança, consolo, apoio e uma mensagem que vem do amor do Senhor para essas famílias que tanto precisam. Abençoa, Pai, o pastor Julião, abençoa a missionária Cris, abençoa o Edson que se recuperou. Nós te louvamos pela recuperação da vida dele, o milagre do Senhor, e nós te agradecemos. Estendemos, assim como o Enzo também disse, a oração aos nossos capelães também na área carcerária, nos presídios, que também têm ido visitar, levar o Evangelho, a palavra do Senhor, e nós te agradecemos, Deus, porque temos visto realmente que a Tua palavra tem sido anunciada através da vida de cada um deles. Obrigado, Pai, pela visão missionária que o Senhor tem dado a essa igreja, a Igreja Batista Central aqui em Beltrão, e que possamos, de fato, como igreja, como Teu povo, unidos, apoiar a obra missionária batista no estado do Paraná. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora quero chamar o Ministério de Música para estarmos louvando ao Senhor. Graças a Deus, irmãos. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente estar cantando, louvando a Deus. Vendo as palavras do Enzo, do pastor Alexandre, sobre essas pessoas que deixam uma parte da sua vida para
está servindo ao Senhor, buscando, né, confortar os corações daquelas pessoas que estão sofrendo, então levando a palavra, eu fico imaginando o seguinte: o que nós estamos fazendo? Né? O que nós estamos fazendo para o reino de Deus? O que nós estamos fazendo para buscar as almas perdidas? Na Bíblia tem uma parábola que fala assim, quando um cara encontrou um tesouro, aí ele pegou, era uma coisa tão preciosa que ele escondeu no campo, e aí ele queria comprar todo o campo, né, por causa desse tesouro. Esse tesouro é uma salvação, e essa salvação a gente tem que pegar, estender para todas as pessoas, todo o nosso próximo. Isso que as pessoas estão fazendo. E nós estamos fazendo isso para o nosso próximo, querendo que ele também tenha esse tesouro na vida dele. Então a gente tem que pensar, que eu fico pensando muito, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu tenho que melhorar, tenho que fazer mais? Né? Todos nós sabemos nossas capacidades, das nossas limitações, mas Deus usa, né, usa a gente do jeito que a gente é. Não importa se você fala bem, se você não fala bem, se você tem estudo ou não tem estudo, Deus vai usar você da maneira que você é. Basta você se dispor, entendeu? A estar trabalhando no reino. Amém, irmãos?
descansar no Senhor, não importa a situação. Lembra daquela irmã que eu falei no ano passado, que ela louvou a Deus quando ela soube que a menina dela morreu? Quando virou o barco, tinha uma mulher que tinha um bebezinho de 7 meses. Ele caiu na água. Aí ela ajudou a salvar o bebezinho de uma outra mulher. Ele fez respiração, ele estava gelado. A mãe falou, está morto, está morto. Ela foi, fez respiração, e o menininho voltou. E ele começou a chorar. Aí ela falou assim para a mãe, aconchega ele, porque ele está com frio. A partir do momento que ela falou isso, o marido dela tocou no ombro dela e falou, olha, eu não achei nossa menina de 2 anos. Naquele momento, ela falou assim, eu só lembrei do hino e comecei a louvar a Deus. Porque ela falou assim, a nossa filhinha, chamada Grace, ela pertence a ti. Então, o Senhor está levando de volta. Naquele momento, ela louvou a Deus, por mais do sofro que ela estava sofrendo. Então, isso é uma lição para nós. Não importa a situação, nós possamos estar sempre louvando a Deus. Como ele fala, cobre-me com as tuas mãos, independente da situação. Amém, irmãos?
Próxima música, se não tiver sua oferta, você pode estar trazendo aqui no gasofilasco. Essa música aqui, talvez alguns não conheçam, porque ela é tão antiga, que para alguns fica nova, né? Então, ela é praticamente a mesma letra, né? A gente só vai fazer algumas alterações. Então ele fala assim, ó, Deus está aqui, né? Na segunda vez que eu cantar, a gente vai cantar assim, ó, Deus está em mim. Aí na terceira, a gente vai cantar, Deus está em nós, ok? Abençoe, Pai, esses ensinamentos transmitidos ali, ó Pai querido, que elas venham guardar no coração delas, Senhor. E que elas também, ó Pai, não se desviem dos teus caminhos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Em teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos continuar nesse espírito, né, de adoração, desse desejo de ouvir ainda um pouco mais de Deus na noite de hoje, né? Semana passada nós falamos um pouquinho do livro de Neemias e hoje vamos continuar mais um pouco, né? Mais um pouco em Neemias. Eu não sei se vocês estão lembrados do que nós falamos na semana passada. Alguém está lembrado do tema? Eu costumo às vezes fazer essas pegadinhas assim, para ver se o pessoal se liga, se lembra de alguma coisa que eu preguei.
Talvez no íntimo você esteja, pastor, não faça isso, não, pastor. Faça isso que a gente não lembra detalhadamente. Eu sei que lembra alguma coisa, com certeza deve lembrar, né? Nós falamos no capítulo 2 de Neemias, né? Sobre lições do que mesmo? Qual é o tema de lições? Reconstruir. Então, lições da reconstrução. Lições da reconstrução. E hoje nós vamos trazer, né, sobre capítulo 8 de Neemias, esse Deus que traz restauração pela palavra, o Deus que restaura pela palavra. Capítulo 8 de Neemias já está no segundo momento daquilo que Deus estava fazendo ali com o povo, né? Depois da reconstrução dos muros. Então, agora seria necessário, né, que se reconstruísse algumas coisas mais na vida daquele povo tão sofrido, aquele povo tão cheio de dificuldades, de lutas, né, da pós-destruição da cidade de Jerusalém. Então nós vemos as lições da reconstrução na semana passada e hoje nós vamos caminhar nessa direção. Naturalmente que o capítulo 8, nós vamos usar praticamente inteiro o capítulo 8, nós não vamos ler agora, porque vamos mencionar, à medida que avançamos na palavra, os versículos que vamos aplicar naquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, pensando nesse capítulo 8, pensando no dia de hoje especial, 13 de junho, neste mês, neste ano de 2021, para nós batistas é o dia do pastor, né? Na verdade é um dia para lembrar daqueles que são chamados por Deus para um ministério que eu entendo de suma importância para a vida de uma nação, para a vida do mundo de uma maneira geral. É o ministério ao qual um dia Deus também nos chamou. Uma das funções do pastor é pregar a palavra, né? Sim, pregar essa palavra como ela é. Como ela é. Isso nos torna algumas vezes, né, pessoas queridas e muitas vezes odiadas por conta da palavra de Deus que é pregada. Hoje, em especial, e dentro desse contexto temático, né, da nossa campanha de missões, né, que nos chama a um tempo de reconstruir, eu vou focar nesse texto de Neemias para que, através da palavra de Deus, haja edificação das nossas vidas. E vamos pensando um pouco na reconstrução de Jerusalém. A restauração de Jerusalém, ela passou por algumas etapas. A primeira etapa foi a restauração física, né? Os muros e as portas da cidade foram restaurados. A restauração social foi a segunda coisa que aconteceu. A ordem política, social e religiosa novamente foi restabelecida. E a terceira coisa, então, seria a restauração espiritual, promovida pela palavra de Deus. A maior reforma que Neemias então implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Sem essa restauração, Jerusalém era absolutamente vulnerável. A maior necessidade nos tempos que nós vivemos da igreja, né, e da nação é também da restauração suprema da palavra de Deus para reger a vida do povo dos nossos dias. Hoje nós vivemos graves problemas na igreja, de uma maneira geral. Nós vivemos problemas de liberalismo, nós vivemos problemas de sincretismo, nós vivemos problemas de uma ortodoxia morta e um analfabetismo bíblico sem precedentes. Se nós desejamos observar, né, e ver mudanças na igreja, então precisamos observar algumas coisas. E esse texto da palavra de Deus, quando nós vemos no livro de Neemias, Esdras lendo a lei
de Deus diante do povo é um texto de suma importância para também aplicarmos nos dias atuais, amados. Não pensem porque foi escrito há tantos anos atrás. Não pensem porque foi escrito praticamente entre 400 e 500 anos antes de Cristo, né, que esse texto não tem valor para os dias que vivemos. Pelo contrário, tem um grande valor, tem uma grande mensagem, tem uma grande orientação para que nós também possamos aplicar aquilo que ele nos ensina nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da nossa nação também. Então nós precisamos agora pensar um pouco em algumas coisas que esse texto nos leva a pensar na noite de hoje. A primeira coisa, né, sobre esse Deus que restaura pela palavra é que nós precisamos ver, né, que precisamos, para ouvir a palavra de Deus, melhor dizendo, viver um tempo de um ajuntamento que deve ser espontâneo. O nosso ajuntamento, o nosso mover em direção a esses momentos precisa ser algo espontâneo, algo que brota do nosso coração, sem que precisamos ser impelidos por qualquer coisa para chegarmos a este lugar, para nos reunirmos, para ouvir a palavra de Deus, para estarmos aqui, por exemplo, na escola bíblica dominical, para aprender das coisas de Deus. Então esse ajuntamento que nós vivemos deve ser espontâneo, e o texto no versículo 1 já começa falando assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então já começamos a ver aqui, dentro do texto do capítulo 8 de Neemias, aquilo que estava acontecendo ali, aquilo que era necessário, um ajuntamento. Deus moveu o coração daquele povo para reunir-se na busca da palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse naquele momento. Agora pensemos nos dias de hoje, pensemos na realidade dos tempos que vivemos. Hoje o povo tem buscado o quê? Quando se reúne nas igrejas, de uma maneira geral, busca resultados, coisas, benefícios pessoais, e não a palavra de Deus. Querem as bênçãos de Deus, mas não a Deus. Tem fome de prosperidade, fome de sucesso, mas não tem fome da palavra de Deus. Esse ajuntamento que nós vivemos, ele também precisa ser um ajuntamento coletivo. Versos 2 e 3 diz: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulher, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Vocês percebem que texto tremendo que é para os dias que vivemos hoje? Nós temos que pensar de uma maneira muito racional nesta noite a respeito dessa palavra, irmãos. Por quê? Porque a palavra nos chama também a pensar na nossa maneira de adorar e de estar na presença de Deus. Quantos de nós estamos aqui nesta noite com o corpo fisicamente neste lugar, mas a mente está passeando em tantos lugares, pensando no dia de amanhã, pensando nos problemas que tem, pensando nas dificuldades que vive, e de fato não está atendendo e atento àquilo que está sendo falado aqui nesta noite. Talvez algumas porções sejam captadas, mas olha o que diz aqui: o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E é interessante porque todo o povo, homens e mulheres, reuniram-se ali para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Pobres, ricos, agricultores, nobres, homens, mulheres, todos foram para aquele lugar, porque todos tinham um alvo em comum de buscar a palavra de Deus. Nós precisamos ter vontade de nos reunir, não apenas para ouvirmos cantores famosos, pregadores conhecidos, mas nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus. O centro de um culto, amados, é a pregação da palavra de Deus. Nós precisamos entender que esse ajuntamento
além de coletivo, ele também tem que ter uma característica de ser algo harmonioso. Precisa ser harmonioso. Todo o povo se juntou como um só homem. Não havia apenas um ajuntamento, mas comunhão. Não estavam apenas perto ali uns dos outros, mas eram unidos de alma. A união deles não era em torno de encontros sociais, mas em torno da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa quando nós podemos ver uma igreja que é sedenta em ouvir as coisas de Deus, que deseja ouvir as coisas de Deus. Não tem coisa mais frustrante para um pastor, é perceber que a igreja não está nem um pouco ligando naquilo que está sendo pregado, nem um pouco fixando naquilo que está ouvindo, naquilo que está sendo trazido do púlpito. Não pense que os pastores não percebem. Nós percebemos, quando não há interesse nenhum nas coisas que nós falamos aqui. Nós precisamos pensar nesse texto da palavra de Deus, naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Deus nos mostra. O nosso ajuntamento também deve ter uma característica de ser algo proposital. E o texto diz: e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então aquelas pessoas já traz o livro para que a gente possa ouvir, leia para nós aí, fale do que está escrito nesse livro. Era isso que o povo estava dizendo para Esdras. Mostre para nós o que contém esse livro, o que ele está dizendo para as nossas vidas. Aquele povo estava ali desejando, eles queriam ouvir, ele era de propósito, eles se juntaram com aquela finalidade. O propósito do povo era esse, ouvir a palavra. Eles tinham sede da palavra. Eles tinham pressa para ouvir a palavra de Deus. Não era qualquer novidade que os atraía, mas era a palavra de Deus que estava levando eles naquele lugar, para que eles pudessem ouvir, para que eles pudessem entender melhor. Por isso, amados, é que nós como igreja vamos sempre, e como pastor, nós vamos sempre priorizar a verdade, aquilo que a palavra de Deus diz. Não podemos negociar, não podemos mudar aquilo que está no livro da lei que recebemos de Deus, na Bíblia Sagrada, que nos mostra todo o plano de Deus desenvolvido desde os tempos eternos até o futuro para todos nós. Nós estamos aqui, como eu disse, de uma forma espontânea, mas também precisamos pensar que esse Deus que restaura pela palavra, nós devemos entender que essa palavra que traz restauração, ela deve ter primazia. Então a segunda coisa que nós vemos é essa: a palavra precisa ter a primazia, ela precisa ser suprema e ter primazia. Como pregador, nós precisamos o quê? Estar comprometidos. Devemos estar comprometidos com a palavra, com as Escrituras. Versos 2, 4 e 5 nos mostram a esse respeito. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam, e era o primeiro dia do 7º mês. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Nós precisamos entender, esse Esdras, ele era um homem de Deus, um homem comprometido com a palavra. Nós podemos perceber isso naquilo que ele estava fazendo. Se você voltar lá no capítulo 7, no verso 10, está ali muito claro a esse respeito. Esdras tinha esse comprometimento com as coisas de Deus. E eles estavam ali, o povo estava ali, não estava buscando alguém para contar experiências bonitas, mas eles estavam procurando ali alguém que fosse um fiel expositor das Escrituras. Nos dias que nós vivemos, a maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade, amados.
Nós precisamos ter nos púlpitos das nossas igrejas homens que tenham essa determinação de pregar com fidelidade as coisas de Deus, porque a pregação é a maior necessidade da igreja e do mundo. A pregação é a tarefa mais importante que existe no mundo. O impacto que é causado pela leitura da palavra de Deus por Esdras é comparado ao impacto da Bíblia na época da Reforma, lá no século XVI, quando Lutero resgata a palavra de Deus, traz novamente a Bíblia e começam agora a ter essa mudança radical que nos alcança nos dias atuais. Nós precisamos pensar, queridos, que nós não temos que buscar soluções em outras coisas, mas na palavra de Deus. E hoje é um tempo dos sincretismos que as pessoas estão buscando em tantas seitas, em tantas coisas, a solução para as suas vidas, a cura para os seus males. Mas a palavra de Deus é que tem a resposta de Deus, não é em outro lugar. As filosofias estão aí invadindo a mente, o coração das pessoas, e as pessoas não percebem que isso está afastando elas de Deus. E é por isso que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Como igreja e como batistas, nós precisamos nos tornar o povo do livro, deste livro, amados, o povo da Bíblia. Desde o século XIX, quando os batistas, com o seu afã missionário, invadiram vou usar essa expressão, invadiram vários países, levando a esperança da palavra de Deus para as pessoas, nós temos visto como se tornaram conhecidos. E até meados das décadas de 70, 80, ainda ouvíamos essas expressões. Quando passávamos para ir aos nossos templos, nós ouvíamos dizer: lá estão indo os Bíblias. Porque carregávamos a Bíblia, porque levávamos a Bíblia para a igreja, porque manejávamos a Bíblia, porque estudávamos a Bíblia. Os Bíblias nós éramos conhecidos, tínhamos essa denominação de sermos chamados. Que coisa maravilhosa é sermos chamados de Bíblias, porque vivemos aquilo que a Bíblia nos ensina, porque procuramos obedecer aquilo que a Bíblia nos mostra da parte de Deus. Nós precisamos novamente estar sedento das Escrituras. Ali no texto diz: e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. A Bíblia precisa ser o anseio do povo dos dias de hoje também, amados. Precisa ser o nosso anseio. Ali naquele momento eles se reuniram, como diz o texto, como um só homem, e o povo se ajuntou como um só homem, com os ouvidos atentos, e todo o povo tinha ouvidos atentos, estavam reverentes, e diz o texto, eles levantavam as mãos e inclinaram-se para adorar o Senhor com o rosto em terra. No verso 6 diz isso. Diz mais, eles choravam também, choravam por conta das suas faltas, por conta dos seus pecados, por conta da maneira errada que estavam se conduzindo. Lá no verso 9 diz: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Mas também trazia alegria essas palavras, alegrando-se. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar a porções e a regozijar-se grandemente. Lá no verso 12 está essa parte do versículo. E prontos a obedecer. Diz lá: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Eles estavam dizendo com isso: aqui estamos com a disposição de agora obedecer aquilo que estamos ouvindo. Assim nós vamos ficar neste lugar para podermos sorver ainda mais dessa palavra, para podermos entender melhor o que Deus quer para as nossas vidas. Que disposição estavam demonstrando aquele povo. Eles não queriam farelo, mas o trigo. Eles queriam o pão do céu. Eles queriam a verdade de Deus para as suas vidas. Eles buscaram o pão onde havia o pão. Que coisa maravilhosa é nós podermos ver uma igreja que busca o pão onde o pão é oferecido.
e busca entender o que Deus tem para as suas vidas, onde está sendo oferecido a solução e onde está oferecido a palavra que traz a restauração para as vidas que necessitam. Muitos têm buscado a casa de pão e não encontram pão. São como Noemi com a sua família, né, que saíram de Belém e foram para Moabe porque não havia pão na casa de pão. Mas quando as pessoas deixam a casa do pão para buscá-lo em outros lugares, o que elas encontram é a morte. Há muita propaganda enganosa nas igrejas. Prometem pão, mas só há fornos frios, prateleiras vazias e algum farelo. Realidade dos tempos atuais. De um evangelho mercadejado, de um evangelho barato que está sendo trazido para os púlpitos das igrejas. Nós precisamos olhar. Nós precisamos ter atitudes também, assim como aquele povo teve em relação às Escrituras. Se nós observarmos bem, eles tinham os seus ouvidos atentos. O povo permaneceu desde quando? Desde a alva, desde o amanhecer, dos primeiros raios do sol até o meio-dia, sem sair do lugar, com os ouvidos atentos. Não havia dispersão, não havia distração, não havia enfado. Eles estavam atentos ao pregador, não ao pregador, mas ao livro da lei que estava sendo trazido para eles. Não havia ali esnobismo, não havia tietagem, mas fome da palavra de Deus. Como nós vivemos um tempo em que as pessoas são atraídas pelos ícones famosos da música gospel, das pregações, né, transformadoras, das pregações que trazem realmente aquilo que as pessoas mais desejam ouvir. Nós sabemos o que as pessoas querem ouvir, né? Não querem ouvir uma palavra que nos confronte, não querem ouvir uma palavra que nos fale de pecado, não querem ouvir uma palavra que nos diga que nós precisamos mudar, não, que precisa haver arrependimento. Então nós vivemos um tempo muito difícil hoje com pregadores. Por isso, nesse dia em que nós falamos e pensamos nos pastores de uma maneira geral, no dia do pastor, nós temos que pensar como pastores, amados. Não podemos pensar de outra forma, senão nós estaríamos enganando a todos que aqui estão. E é por isso que Deus nos chama, é por isso que Deus tem ainda desejo de chamar tantas pessoas. Mas como está difícil? Como está difícil nós vermos pessoas que queiram fazer e viver essa realidade, que não queiram barganhar nos púlpitos, como nós temos visto tantas vezes, que não queiram fazer apenas a vontade daqueles que estão ouvindo, ao invés de fazer a vontade de Deus, de trazer a palavra de Deus, de trazer aquilo que Deus quer que seja trazido para as igrejas. Aquele povo tinha os ouvidos atentos, também tinha uma mente que estava desperta. A explicação era lógica para que todos entendessem. E nós vemos que o reavivamento não foi um apelo às emoções daquele povo, não, mas um apelo ao entendimento. A superstição irracional era a marca do paganismo. Nós precisamos entender isso. Por isso é que quando nós olhamos lá no profeta Oséias, ele está falando, o povo está sendo destruído porque falta-lhes o quê? Conhecimento. Será que não é diferente desse tempo? Não, não é, não. Aquilo que Oséias falou cabe muito bem nos dias atuais. Um povo que tem sido destruído é porque falta conhecimento, e conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Mas também uma outra coisa que nós vemos nesse texto é que quando Esdras abre o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima dele, no púlpito, né? Estava acima dele, todo o povo se pôs de pé. Reverência. Reverência. Isso é uma demonstração de reverência. Nós reverenciamos essa palavra, que é a palavra de Deus. Por isso nós nos colocamos nessa postura quando lemos a palavra de Deus. Era isso que o povo estava dizendo. Uma postura que eles tomaram ali, de se colocar em pé. E todo o povo, diz o texto, se colocou em pé. Nós precisamos ver isso novamente presente no nosso mundo cristão. Uma atitude de reverência, uma atitude de respeito às coisas de Deus. Aquele púlpito elevado não era
não era para revelar a infalibilidade do pregador, mas a supremacia da palavra de Deus. É daí que surgiu isso que nós temos também hoje como púlpito. Esse é o púlpito. Às vezes as pessoas dizem, mas por que tem que ser mais alto? Não é porque o pastor, o pregador quer aparecer, não. Mais ou menos a ideia é essa. A supremacia daquilo que está sendo falado deste lugar é muito maior do que aqueles que a ouvem. É muito superior a todos nós. E é esse sentimento que precisa haver e nós reverenciarmos isso que se prega, aquela palavra que é trazida de Deus para os nossos corações. Mas também nós vemos uma outra atitude daquele povo, que era uma atitude de adoração. Esdras ora, né? E o povo responde com um sonoro amém. Levanta as mãos, se prostra para adorar. E nós podemos pensar também que onde há oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o adora. E é isso que nós vemos nas nossas igrejas, quando há essa compreensão, quando há esse entendimento a respeito do que se prega no púlpito daquela igreja. Nós também falamos um sonoro amém. Assim seja, eu concordo com isso. E se a palavra de Deus é suprema, ela também precisa ter a primazia sobre as nossas vidas. Já lemos o texto, versos 2, 3 e 5. Veja ali o que ele diz, né, quando fala a respeito da leitura. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. E essas palavras que eu estou trazendo aqui é a palavra que saiu do texto. Não foi a palavra que o pastor Alcir resolveu trazer, mas a partir do texto veio a palavra. O sermão só é sermão se ele se propõe a explicar o texto. O texto é a fonte da mensagem e a autoridade do mensageiro. E é isso que nós queremos fazer sempre, explicar o texto das Escrituras. No verso 8 diz, eles leram o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. O cristianismo é a religião do entendimento. Ela não nos rouba o cérebro. O sincretismo religioso anula a razão. É por isso que nós, muitas vezes, batemos contra o sincretismo, porque nós sabemos aonde ele leva. Pregar é explicar o texto. A mensagem é baseada na exegese, ou seja, tirar do texto o que está no texto. Não podemos impor ao texto as nossas ideias, e nós chamamos isso de exegese, ou seja, colocar no texto o que ele não diz. É isso que nós queremos que você entenda, queridos, quando nós estamos trazendo a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a edificação do seu lar, da sua família. Queremos que você entenda que a palavra de Deus é essa, que nós jamais vamos colocar no texto aquilo que ela não diz. Calvino dizia, né, que a pregação é a explicação do texto. O púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Lutero, ele falava a esse respeito. Ele dizia que existe a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus pregada. Muitos hoje, né, infelizmente, nós ouvimos dizer, eu já tenho um sermão, só falta o texto. Não é, pastor? Quanta gente a gente ouve falando isso. Eu já tenho sermão, só falta só o texto agora. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, e sim com a sua palavra. É isso que nós precisamos entender. O compromisso de Deus é com a palavra dele, não é com a minha palavra. É a palavra de Deus que não volta vazia e não a minha palavra. É isso que nós precisamos entender sempre como pregadores. Não é a minha palavra que volta vazia. Não. A minha volta vazia, a de Deus não. Pode voltar vazia. Sabem, amados, precisamos viver isso. Ter essa primazia, aplicar o texto das Escrituras. Nos versos de 9 a 12 nós vemos ali,
Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não plantieis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Que texto profundo, né? O sermão é uma ponte entre dois mundos, amados: o texto e o ouvinte. É isso. Nós precisamos ler o texto e ler o povo. Nós não pregamos diante da congregação, mas a congregação, onde começa a aplicação, começa o sermão. Há um grande perigo da chamada heresia da aplicação. Se nós não interpretarmos o texto corretamente, né, nós vamos aplicar distorcidamente. Por isso que nós temos uma grande responsabilidade. Paira sobre nós uma responsabilidade que os irmãos não têm ideia, irmãos. Quando nós somos chamados para sermos pregadores da palavra de Deus, para sermos pastores, que responsabilidade nós recebemos da parte de Deus. Míseros, fracos, falhos, pecadores, com tantos medos na bagagem de vida, mas Deus nos chama assim mesmo. Deus nos chama dessa forma. Eu até hoje fico muitas vezes pensando: como é que Deus me chamou para ser pastor? Como é que Deus me tirou lá de um escritório fechado dentro de uma sala, né, fazendo contabilidade, mexendo com números, outras vezes comandando administrativamente alguma empresa, como foi, e Deus me tira de lá para colocar à frente de um rebanho, à frente de pessoas, à frente de gente, para cuidar, para zelar, para pastorear. É impressionante o que Deus faz e que nós não entendemos. E como Deus faz isso. E como Deus nos dá paz quando nós entendemos o que Ele quer isso das nossas vidas. Nós precisamos entender isso, amados. Quando nós pregamos e quando nós aplicamos o texto das Escrituras, nós temos que saber que nós temos uma grande responsabilidade para não colocar à frente aquilo que nós desejamos e aquilo que nós pensamos, mas aquilo que Deus quer que seja dito e seja aplicado no coração de cada vida. Não é fácil. A exposição e a explicação da palavra de Deus produziu na vida daquele povo vários resultados gloriosos. A exposição e a aplicação da palavra de Deus na vida das pessoas dos dias atuais também pode fazer o mesmo. Porque a palavra de Deus é a mesma. Deus não mudou, continua sendo o mesmo Deus. E é por isso que, se você tem alguma dúvida a respeito do que Deus pode fazer em termos de restauração na sua vida, saiba que Ele pode fazer muito mais do que você está imaginando. Porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar, de mudar a história de vida de tantas pessoas. A terceira coisa que nós vemos a esse respeito, amados, é que a pregação da palavra de Deus deve produzir efeitos. E é por isso que nós precisamos observar essa palavra. Precisa ser observada. Por que isso? Verso 8 diz: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Nós vemos aqui que essa palavra, que ela atinge o intelecto das pessoas, atinge a razão.
Aí nós olhamos Paulo falando em Romanos que o nosso culto a Deus deve ser o quê? Racional. Parece que é uma distorção muito grande nos tempos atuais, onde o emocional tomou o lugar do racional na vida das pessoas. E é por isso que não há transformação, não há mudança. As pessoas vêm para o emocional, procuram o emocional, aquilo que pode dar a elas um alento momentâneo quando estão reunidas. Mas nós precisamos de algo que atinja com mais profundidade as nossas vidas. A pregação ela precisa ser dirigida à mente, né? O culto deve ser racional, sim. Devemos apelar ao entendimento, amados. É isso que nós fazemos quando pregamos a palavra de Deus. Nós queremos que você entenda. Nós não chegamos aqui trazendo mantras, nós não chegamos aqui trazendo frases que vão trazer somente o seu bem-estar momentâneo, não. O púlpito não é um lugar para autoajuda, não, ou para ajudar as pessoas dessa forma, como muitos pensam. A palavra de Deus é para nos confrontar como nós somos de fato, aquilo que nós somos e que somos diante de Deus, porque Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos de fato. O pregador, o pastor pode não saber, mas Deus sabe. E é por isso que Ele coloca o pregador para trazer isso, o pastor para trazer essa palavra da parte dele. Ela precisa atingir o intelecto, sim, né? John Stott disse que crer é também pensar. Grande homem de Deus. Nada empolga tanto aquele que prega a palavra como estudar a teologia, como estudar as coisas de Deus. Não, nada. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. O povo conhece a Deus, né? Conhece que Deus é um Deus forte, que é um Deus ativo, como Daniel nos mostra lá no capítulo 11. Mas essa pregação da palavra, que precisa produzir efeitos, que precisa ser observada, ela também atinge a emoção, né? Os versos de 9 e 12 falam que levou o povo ao choro pelo pecado, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, diz no verso 9. A palavra de Deus ela precisa sim produzir um quebrantamento, um arrependimento, um choro pelo pecado nas vidas. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas. Quanto mais perto de Deus você está, mais tem consciência de que você é um pecador, de que você precisa de Deus. E aí você mais vai chorar pelo pecado. O emocionalismo é inútil, mas a emoção produzida pelo entendimento é parte do cristianismo. É impossível nós compreendermos a verdade sem ser tocado pela verdade, amados. Então nós precisamos ver isso. Essa pregação ela precisa produzir a alegria da restauração nas nossas vidas. Aí nós olhamos o texto aqui, diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós olhamos lá em Deuteronômios, né, as festas que eram do povo de Deus eram celebradas com muita alegria. E eu creio que se você já olhou algum filme, né, que retrata aquilo que eram os tempos bíblicos do Antigo Testamento, você vai ver ali as festas, né, com muita alegria, com danças, com muita música. E era assim que eles celebravam, era assim que eles faziam, eles viviam com muita alegria. E essa alegria tem 3 aspectos importantes. Uma é de origem divina, essa que nós vemos aqui, a alegria do Senhor. Percebe? A origem é Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Não é uma alegria circunstancial, momentânea, não. Não é algo sentimental, é a alegria de Deus, que nada se compara a ela. É uma alegria cheia da glória de Deus sobre as nossas vidas. Essa alegria também tem um conteúdo bendito. Deus não é apenas a origem, mas Ele é o conteúdo desta alegria. O povo regozijava-se não apenas por causa de Deus, mas em Deus, na sua graça, no seu amor, nos seus dons, na presença, né? É na presença de Deus que nós encontramos, como falamos aqui no início, a plenitude da alegria.
está na presença de Deus. E essa alegria também tem um efeito glorioso. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem conhece desta alegria, não olha para trás como aquela mulher de Ló, esse que está na história bíblica. Quem bebe da fonte das delícias de Deus, não vive cavando cisternas rotas. Quem bebe das delícias de Deus, não sente saudades do Egito. Essa alegria é a nossa força. Foi essa alegria que Paulo e Silas sentiram lá na prisão, quando estavam pregando a Jesus. Eles foram levados à prisão, e ali eles cantaram, e ali Deus fez uma grande transformação também naquela comunidade, naquela prisão. Essa é a alegria que os mártires sentiam na hora da morte. Se nós estudarmos a história do cristianismo antigo, nós vamos ver quando eles eram jogados aos leões, eles eram jogados cantando, engrandecendo a Deus. Quando eram colocados na fogueira, quando eram pendurados nas estacas, eles estavam ali morrendo, mas glorificando e adorando a Deus. Algo que nós não conseguimos dimensionar, irmãos. Não conseguimos, porque nós não vivemos isso. Não vivemos realidades nem próximas daquilo que eles viviam. Talvez se nós visitarmos uma Coreia do Norte e chegarmos lá de peito aberto dizendo eu sou cristão, você vai experimentar alguma coisa. Talvez se você for lá na China em alguns cantões, você vai encontrar alguma coisa semelhante a isso também ainda. Talvez se você for em algum dos países muçulmanos, você vai encontrar isso também, quando se declarar cristão. Mas aqui, no nosso Brasil, chamado cristão, nem de perto. Nem de perto. Por isso é que nós precisamos olhar de uma forma diferente para as nossas vidas. Essa pregação da palavra também ela atinge a vontade. Versos 11 e 12, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. E essas palavras nos levam a quê? Nos levam à obediência a Deus. O povo obedeceu a voz de Deus, deixou o choro e passou a alegrar-se, a regozijar-se. É isso que o texto nos mostra. Mas também levou o povo à solidariedade ao próximo. E é isso que nós temos estimulado a igreja também. Nesta noite ainda falamos dessa solidariedade que precisamos ter em relação aos nossos irmãos caigantes. O povo começou não apenas a alegrar-se, mas a manifestar seu amor ao próximo, enviando porções àqueles que nada tinham, diz o texto. E nós não podemos então separar a dimensão vertical da horizontal no nosso culto a Deus, amados. Nós não podemos. E é por isso que nós precisamos observar, sim, a palavra de Deus precisa ser observada de uma forma muito profunda por todos nós. E aí nós precisamos tomar essa iniciativa. Os versos 14 e 15 diz que acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Era isso que eles tinham que fazer. Era isso que eles tinham que ter a iniciativa agora de fazer. Esdras, no dia seguinte, ele estava, mais uma vez, ele se coloca diante de Deus, e agora ele se coloca com a liderança, e leva para eles um estudo bíblico mais profundo a respeito daquilo que ele estava ensinando. Diz lá no verso 13: no dia seguinte ajuntaram-se a Esdras os cabeças das famílias, os líderes, para ouvir mais de perto aquilo que ele estava explicando a respeito da palavra de Deus. Nós vemos que
Esdras, então, ele estava ali promovendo, através da palavra de Deus, um grande reavivamento no meio daquela comunidade. Aquilo estava acontecendo como resultado do que? Da obediência e da observância à palavra de Deus. E essa mudança, ela precisa ser iniciada a partir de quem? Dos líderes do povo de Deus. Não só dos pastores, mas daqueles que são os líderes que Deus coloca nas igrejas. Para que nós sejamos esses que vão promover esse reavivamento nesse tempo, amados. Haviam práticas, que tinham sido caídas, ou que haviam caído no esquecimento entre o povo de Deus. Agora eles voltam à palavra e começam a perceber que precisavam novamente ser regidos pela palavra de Deus. Era isso que estava acontecendo ali. A Escritura, então, ela precisa guiar a igreja sempre, em todo o tempo. E aí nós vamos ver, então, que as coisas vão mudar também no nosso meio. Nós precisamos observar, e os liderados ali obedecer a orientação da palavra de Deus. Os versos 17 e 18 diz que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria, dia após dia. Leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. A liderança do povo se mobilizou para acertar a vida, de acordo com a palavra. Havia uma unanimidade na busca da palavra e em obedecer também aquela palavra. Era isso que estava estampado, que está estampado também no texto que nós lemos, no texto que está aí no capítulo 8. Em todo ele nós vamos ver isso. Aquele reavivamento espiritual foi tão extraordinário que desde Josué, ou seja, 1000 anos antes, que a festa dos tabernáculos nunca tinha sido realizada com tanta fidelidade ao ensino das Escrituras. 1000 anos atrás eles haviam celebrado com tanta fidelidade, com tanta busca das coisas de Deus. Vocês percebem o tempo que ele demorou para aquele povo novamente retomar aquilo que Deus havia planejado para eles? Nós não precisamos esperar tanto tempo, não. Aliás, nem vamos estar aqui. Precisamos fazer as coisas para esse tempo, porque Deus nos chamou para este tempo também. Deus quer que nós sejamos os seus agentes dessa transformação do mundo nesse tempo. Aquela festa lembrava a festa das colheitas, das peregrinações pelo deserto. Em ambas as situações, o povo, tanto na festa das colheitas como na peregrinação pelo deserto, o povo foi totalmente dependente de Deus. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos entender isso, Então, leiam também para entender. Leiam para que você possa entender essas coisas. Se nós queremos restauração de vidas, restauração da igreja, nós precisamos buscar não as novidades, mas nos voltarmos inteiramente para as Escrituras, inteiramente para a palavra de Deus, porque é ali que nós vamos ter a restauração, é ali que está a fonte para as mudanças, ali que está a fonte para o avivamento que nós desejamos. A alegria de Deus sempre vem sobre o povo quando o povo obedece a sua palavra. Isso nós precisamos entender, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E diz lá no verso 17: houve muito grande alegria naquele meio. Muito grande alegria. Nós vivemos esse tempo tão difícil do último ano para cá, A ausência da alegria é uma das tônicas do mundo de hoje, porque as pessoas estão entristecidas, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão sem saber o que fazer. Mas se nós percebermos, e se vocês perceberem, a palavra desta noite traz respostas. A palavra desta noite traz direção.
A palavra desta noite nos orienta o caminho certo que precisamos retomar. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às adversidades, nós podemos viver essa alegria do Senhor, porque o mundo está atrás dela e não tem encontrado, porque tem buscado de forma errada. Mas a alegria que nós podemos ter, ela é resultado da nossa obediência à palavra de Deus. Porque o pecado, ele entristece, ele adoece e ele nos cansa. Mas a obediência à palavra de Deus traz uma alegria indizível e cheia de glória para aqueles que mergulham nessa palavra, que mergulham nessa alegria que vem de Deus. Povo alegre é povo forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, a força de Deus o entusiasma. É isso que você precisa entender. Por isso, meus amados, Deus continua trazendo, sim, nesse tempo, restauração pela sua palavra. Se você crê em Deus e crê na sua palavra, creia também que sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida dos seus queridos, pode também haver a restauração que é necessária. Basta você ter disposição no seu coração de conhecer a palavra de Deus, ter disposição no seu coração de viver os ensinos da palavra de Deus e ter também no seu coração o desejo para ensinar a palavra de Deus. E Deus fará o resto através de sua vida. Não tenha dúvidas. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que Deus possa promover através das nossas vidas também restauração em outras vidas que tanto precisam, a começar da nossa própria. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Lembra o que eu falei no início? Quando o povo concorda, diz o quê? Pelo jeito não concordaram, porque o amém foi tanto. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final. Daqui um pouquinho nós vamos ter nosso pós-lúdio instrumental. Uma alegria muito grande, né? Ter mais gente nessa área também entre nós aqui, fazendo parte já, né? Colocando o pé dentro do ministério de música desta igreja. Hoje foi só o teste inicial, está sendo avaliado. Semana que vem vai ser a prova oral. Brincadeira, né? Eu já vou chamar ele para estar aqui, para colocar aqui, que nós vamos orar e depois ele vai fazer um instrumental ali para a gente orar silenciosamente e retornar aos nossos lares nesta noite. Meu desejo é que Deus possa ter abençoado a sua vida na noite de hoje. Que a palavra que Deus colocou no meu coração possa ter chegado ao seu coração também. Que Deus possa fazer aquilo que é a vontade dEle, que você permita isso na sua vida, acima de qualquer outra coisa. Vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, pela noite de hoje, por esses momentos passados na Tua presença, por essa palavra, ó Deus, que, ó Deus, nos permitiu trazer ao coração dos nossos queridos hoje, ó Deus. E o nosso desejo é que ela continue promovendo a restauração, ó Deus, que é tão necessária sobre a vida, ó Deus, da humanidade no tempo que vivemos, ó Deus. Queremos ver vidas, ó Deus, que reconheçam em Cristo Jesus o único e suficiente Salvador de suas vidas. Queremos ver vidas que reconheçam, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus, a orientação correta, o caminho certo, ó Deus, para chegar a Ti, ó Pai. Por isso, ó Deus, traz bênçãos sobre as famílias da Tua igreja, traz bênçãos sobre a família daqueles que, ó Deus, estão acompanhando através da transmissão também, ó Deus. O nosso desejo, ó Deus, é que Tu, Pai, faça uma grande revolução espiritual no seio da Tua igreja que está nesse lugar, ó Deus. E num breve tempo vejamos, ó Deus, a grandeza dos Teus feitos neste lugar, ó Deus, de transformação, de restauração, de uma mudança completa, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela ministração do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas nesse dia. Por isso, ó Deus,
entregamos estas vidas a Ti agora, ó Deus, no retorno aos seus lares também, que sejam acompanhadas, ó Deus, pelos Teus anjos a protegê-los e a livrá-los, ó Deus, por todo o caminho de retorno. E nesta nova semana também, que seja uma semana vivida na Tua presença. É o que nós Te pedimos e oramos agora em nome de Jesus. Amém. Feche os olhos e silenciosamente ore no encerramento do culto desta noite.